O seu espírito pode ser educado, assim como sua mente pode ser educada. Seu espírito pode ser fortalecido, assim como seu corpo pode ser fortalecido. Apresentamos a seguir 4 passos pelos quais tornamos possível a edificação, o treinamento e o fortalecimento de nossos espíritos. Depois de algum tempo, você terá condições de saber a vontade de Deus, até mesmo nos pequenos detalhes de sua vida. Leva tempo para treinar o espírito humano, mas vale a pena. Deus se comunica com o espírito humano e não o raciocínio humano. Para a medida que você treinar seu espírito e o obedece instantaneamente, você descobrirá que, na realidade, está obedecendo a Deus, na pessoa do Espírito Santo. Lembre-se que Provérbios 20, versículos 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha todo o mais íntimo do corpo. Isso significa que Deus irá usar seu espírito para guiá-lo, pois o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vejamos em maior detalhe os 4 princípios necessários ao treinamento de nossos espíritos. Passo número 1. Meditar na Palavra de Deus. Observe que 3 dos 4 passos, a meditação na palavra, a prática da palavra, dar à palavra o primeiro lugar e obedecer à voz do seu espírito, tem a ver com a palavra. As pessoas mais maduras espiritualmente que conheço são aquelas que dedicam tempo para a meditação na palavra de Deus. Não podemos desenvolver a sabedoria espiritual sem a meditação na palavra. Deus ensinou este princípio a Josué, no início de seu ministério, depois da morte de Moisés. Veja o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ler na Bíblia Amplificada que diz: pois então você fará próspero o seu caminho. Certamente, não seremos bem-sucedidos se não soubermos lidar sabiamente com os assuntos da vida. Deus falou para Josué meditar na palavra. Deus disse a Josué que se ele meditasse na palavra, então faria seu caminho próspero e que ele seria bem-sucedido. Ensinava certa vez sobre esse assunto numa convenção. Aceitei um convite para pregar numa igreja depois daquela convenção. O pastor que me convidara me disse que estava tentando prosperar sua igreja, visitando todos os ministros bem-sucedidos que conhecia. Por exemplo, ele visitava um ministro e observava que espécie de programação ele usava e depois tentava implementá-las em sua própria igreja. Contudo, quando fazia assim, estes programas não funcionavam. Penso que muitos de nós somos como esse pastor. Depois da reunião que dirigi, aquele pastor disse-me que, ao invés de tentar implementar os programas de outros pastores, ele separaria todas as manhãs um período para meditar na palavra conforme ensinei. Depois de praticar este princípio por 30 dias, numa de suas reuniões de domingo, mais pessoas foram salvas do que nos 2 anos anteriores. Assim que esse pastor começou a meditar na palavra, seu povo foi reavivado e ele passou a ser bem-sucedido. Aquele era o chamado daquele pastor e, de fato, era onde ele precisava ser bem-sucedido. O chamado, vocação, para a sua vida talvez seja outro. Mas você também tem o direito de ter seu caminho próspero, de ser bem-sucedido em sua própria vida e vocação. E isto vem pela meditação na Palavra de Deus. Separe um horário para meditar na Palavra de Deus. Fique sozinho consigo mesmo e deixe o mundo de lado de fora. Se você tem desejo de fazer algo valioso para Deus, sugiro que você comece separando pelo menos 10 ou 15 minutos para a sua meditação diária. Não é muito. Comece a desenvolver seu próprio espírito e
o caminho para desenvolvê-lo é a meditação na palavra de Deus. Veja que eu disse de 10 a 15 minutos todos os dias. Passo número 2. Praticar a palavra de Deus. Devemos ser praticantes na palavra. Tiago disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículos 22. Comece a ser um praticante da palavra. Em todas as circunstâncias, faça aquilo que a palavra diz para fazer. Algumas pessoas pensam que ser praticante da palavra é guardar os 10 mandamentos. Não é a isso que este versículo se refere. Afinal de contas, na nova aliança temos um único mandamento, que é o mandamento do amor. João capítulo 13 e o versículo 34. Se você ama ao seu próximo, não roubará nada dele. Também não mentirá a respeito dele. Paulo disse que o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13 e o versículo 10. Se andarmos em amor, não quebraremos nenhuma lei dada para refrear o pecado. A lei foi dada para refrear o pecado. Ande em amor. Assim, ser um praticante da palavra significa andar em amor, e quando andamos em amor, estamos automaticamente cumprindo os 10 mandamentos. Deve-se entender que ser um praticante da palavra significa fazer primariamente o que está escrito nas epístolas, porque elas foram escritas para a igreja. Você pode praticar a palavra pela ausência de ansiedade. Filipenses é uma das epístolas neotestamentárias escritas para a igreja. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja bem, normalmente, somente praticamos parte desse versículo. Não achamos ruim praticar a parte do versículo que fala para orar. Mas se quisermos praticar só esta parte e não todo o versículo, então não estamos sendo praticantes da palavra. Em primeiro lugar, Deus fala para não nos irritarmos. Se estamos irritados e aflitos, nossa oração não surtirá nenhum efeito. Falamos e ensinamos sobre oração, mas por que não contamos toda a história? Porque só ensinamos parte dela. A oração na condição de ansiedade e aflição não irá funcionar. Eu vou repetir para vocês. Falamos e ensinamos sobre oração. Mas por que não contamos toda a história? Por que só ensinamos parte dela? A oração na condição de ansiedade e aflição não irá funcionar. Certa vez li um ditado no jornal que dizia: uma oração com temores não irá funcionar. O homem que escreveu assim disse que tal ditado fora decorrente de uma experiência que um casal e seu filho passaram enquanto colhiam algodão. Aquele rapaz já tinha quase 30 anos, mas ainda vivia com seus pais, pois sofria algum atraso mental. Enquanto colhiam algodão, formou-se uma tempestade e começou a trovejar. O rapaz e a mãe queriam voltar para casa, mas o pai pediu para que primeiro terminassem de colher o algodão daquela fila. Mas antes que pudessem terminar, as coisas pioraram, e assim tiveram que voltar correndo para casa. Quando viram que não chegariam em casa a tempo, o casal dobrou os seus joelhos e começou a orar. O rapaz, que não tinha se ajoelhado para orar, voltou-se para eles e disse: vamos embora, mamãe e papai. Uma oração com medo e ansiedade não surte efeito. Há muita verdade nesta afirmação. É o que o Espírito de Deus diz através de Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. E por isso eu paro e pergunto para você: você tem andado ansioso? Você tem andado preocupado? Não é porque você está deixando de entregar todos os seus cuidados nas mãos de Deus? Pense nisso. Há alguns anos atrás, um ministro do Evangelho veio me procurar.
Havia muitas provações e tormentos na vida dele. Seu estômago estava embrulhado, de modo que não estava conseguindo absorver o que comia. Seu sistema nervoso também fora abalado por causa da ansiedade e da irritação, ao ponto de não conseguir dormir. E então ele veio ver se eu podia ajudá-lo, e graças a Deus foi possível. No início, ele se rebelou contra meu conselho, que era de fato o conselho de Deus, pois lhes entreguei o conselho da palavra. Comecei a dizer-lhes o que a palavra disse e também como orar a respeito dessa situação. Pedi-lhes para ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Ele leu e disse: "Oh, sim, irmão Kent Reagan, mas nem todos têm a sua fé." E eu respondi: "Talvez não, mas têm a mesma Bíblia e todos podem desenvolver sua fé." Disse-lhe que não era uma questão de se ter muita fé ou não. Era uma questão de exercitar a fé que se tem. O ministro me disse que parecia como eu não tivesse nenhuma ansiedade no mundo. Respondi-lhe que não tinha e que era assim porque estava praticando a palavra. Disse-lhe que era um praticante da palavra e por isso não podia ter ansiedade nem tampouco estresse. Continuei enfatizando o fato de que, mesmo que as pessoas não tenham desenvolvido plenamente sua fé para um nível que poderiam, têm a mesma Bíblia e tratava-se de uma questão de praticar a palavra de Deus. Disse-lhe que, enquanto ele estivesse ansioso, irritado, preocupado, estressado, não conseguiria comer ou dormir. Disse-lhe que, quando estou a sós com Deus, leio este versículo em voz alta e digo ao Senhor que a sua palavra é verdadeira e que creio nela. Expliquei-lhe que ele seria tentado a dizer que não conseguiria parar de se preocupar e de ficar estressado, mas que Deus não pediu para que fizéssemos algo que fôssemos incapazes de fazer. Quando Deus diz para não ficarmos ansiosos, isso significa que podemos ficar livres da ansiedade. Deus é justo, de modo que Ele não pediria para que fizéssemos algo que não pudéssemos. No início, fazia minhas petições conhecidas diante de Deus, mas era difícil para mim crer que seria capaz de não ter ansiedade. Mas Deus disse que não tenho com o que me preocupar e ficar ansioso. Assim, fui para a Bíblia e concordei com o que ela dizia, recusando-me a ficar preocupado ou ansioso. Disse tudo isso para aquele ministro. Digo ao Senhor que levo a Ele minhas petições e então lhes agradeço pela resposta. Isto aquieta o meu espírito e me ajuda a resistir à tentação de ter um espírito ansioso, que o diabo quer que eu tenha. Porque é isso, o diabo quer que você tenha um espírito ansioso, estressado, preocupado, e isso vai mexer com o seu corpo, vai mexer com o seu relacionamento com as pessoas e vai mexer com o seu relacionamento com Deus. Em seguida, me coloco de pé e vou tratando dos meus afazeres, mas antes que possa imaginar, o diabo já volta a me atacar, tentando colocar ansiedade em minha mente. Então, simplesmente leio este versículo de novo e continuo a reivindicá-lo. Expliquei para aquele ministro a respeito de se resistir ao diabo pela palavra. Ele me contou posteriormente que, quando começou a colocar este princípio em prática, o problema foi solucionado e que nem sequer tomara o vulto que ele previa. Ele estava sendo acusado em juízo numa questão, mas não havia nada sério. Deus o ajudou a se sair bem em tudo. Ele pode ajudar você também a se sair bem em tudo. Podemos ficar tão ansiosos a respeito de um assunto que perdemos o apetite e o sono. Mas tudo o que temos que fazer é praticar a palavra e assim venceremos toda a ansiedade e temor. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de pura fama,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Muitas pessoas querem a promessa do versículo 7, a paz de Deus, mas não querem praticar o versículo 6. Não querem deixar suas ansiedades e irritações e estresse. Não querem lançar suas necessidades sobre o Senhor. Mas para que possamos receber as promessas do versículo 7, a paz de Deus, temos que colocar o versículo 6 em prática, não andarmos ansiosos. Se praticarmos o versículo 6, então, conforme diz a Bíblia amplificada, a paz de Deus protegerá e montará guarda em nossos corações e mentes. O treinamento de nossos espíritos vem pela prática da palavra. Podemos colher os resultados e ter paz sem sermos praticantes da palavra? Obviamente, a resposta é não. Isso é impossível, ter paz com Deus sem praticar a palavra de Deus. As pessoas que estão continuamente ansiosas, estressadas, irritadas, pensam somente nas coisas erradas. Continuamente falam de dúvida e incredulidade. Não seremos capazes de educar e treinar nossos espíritos se falarmos e pensarmos com dúvida e incredulidade. Não fale a respeito do problema. Quanto mais falamos a respeito dos problemas, maiores eles parecem se tornar. Se algo não é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável ou de boa fama, então não devemos pensar a respeito disso. Algo pode ser verdadeiro, mas pode não ser amável. Então não fale a respeito disso. A versão amplificada diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que o amor de Deus está em nós, sempre pronto a crer o melhor a respeito de cada pessoa. Descobri no decurso dos anos que a maioria das histórias que ouvimos sobre as pessoas nem sequer satisfazem a primeira condição. Não são verídicas. Parece que nos círculos cristãos se ouve de tudo a respeito dos outros. Algumas coisas que se falam podem ser verdadeiras, mas não são puras nem amáveis. Não devemos, portanto, nem pensar, nem falar a respeito. Damos lugar ao diabo, pensando e falando a respeito dessas coisas. A maior arma do diabo contra nós é o poder da sugestão. O diabo está sempre se esforçando para entrar e dominar os nossos pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo nos instrui, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz, para ocuparmos os nossos pensamentos com aquilo que satisfaz as condições relatadas aqui. Medite e se alimente das cartas, das epístolas, pois elas foram escritas para a igreja. Nelas, Deus, na pessoa do Espírito Santo, fala para a igreja. E também seja um praticante da palavra. Se assim você fizer, crescerá espiritualmente. E o passo número 3. Dá para a palavra a primazia em sua vida. Os versículos seguintes dizem-nos exatamente como dar a primazia para a palavra em nossas vidas. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus pensamentos, ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Em João capítulo 6, versículos 63, está escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. A cura na palavra de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, que eu tenho dito, são Espírito e são vida. João 6 e 63. Sempre ponha a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. É estranho o fato de algumas pessoas não praticarem este princípio. Durante os 12 anos em que atuei como pastor, havia membros que adoeciam, iam para o hospital, e só depois é que pediam oração. Não estou dizendo que é errado ir ao médico,
Mas por que não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, ao invés de usá-la como último recurso? É lamentável como muitos cristãos se voltam para a palavra somente como último recurso. Um pastor batista do Texas, que não acreditava na cura divina, disse que certa vez tivera problemas com suas amígdalas. O médico sempre lhes dissera que elas precisavam ser removidas, e assim foi marcada uma data. Todas as manhãs, ele e a sua família liam a Bíblia e oravam. No próprio dia que estava marcado para ir ao hospital, ele leu a respeito do rei Asa, que ficou doente e, ao invés de buscar o Senhor, procurou os médicos e morreu. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículos 12 ao 13. O pastor disse que ficou impressionado com isso. Deu-se em conta que nem sequer tinha orado a respeito de suas amígdalas. Assim, disse para seus filhos e sua esposa que orassem pelas suas amígdalas. Quando oraram, o Senhor não disse para removê-las. Ficou atônito, pois o Senhor curou suas amígdalas e a partir daí nunca mais teve qualquer problema com elas. Há uma lição a ser aprendida aqui. Aquele trecho não diz que o rei morreu porque colocou os médicos em primeiro lugar, mas certamente o trecho ensina que ele deveria ter colocado o Senhor em primeiro lugar. Vale a pena repetir isso aqui. Aquele trecho não diz que o rei morreu porque colocou os médicos em primeiro lugar, mas certamente o trecho ensina que ele deveria ter colocado o Senhor em primeiro lugar. Devemos nos treinar a perguntar o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito de todas as circunstâncias e situações que aparecem em nossa vida. Às vezes, nossos familiares e amigos procuram nos levar a agir precipitadamente, mas precisamos pensar naquilo que a palavra de Deus nos diz e colocá-la em primeiro lugar. Deixaríamos de passar muitas dificuldades em nossas vidas se tão somente colocássemos a palavra de Deus em primeiro lugar. E passo número 4, obedecer instantaneamente à voz do seu espírito. O espírito humano tem uma voz. Chamamos esta voz de consciência. Às vezes, a chamamos de intuição, ou voz interior, ou orientação interior. O mundo a chama de um palpite, mas de fato é a voz do espírito humano. O espírito de cada pessoa, salva ou não, tem uma voz. Através do novo nascimento, o espírito humano é recriado. Então, quando damos a um espírito humano recriado o privilégio da meditação na palavra, ele receberá as informações corretas e se tornará um guia seguro. Depois, temos então que aprender a obedecer ao nosso espírito. Seu espírito tem a vida e a natureza de Deus, pois o Espírito Santo habita nele. O diabo não pode guiá-lo através do seu espírito porque ele não está em você. Como Deus desse mundo, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo está fora de você. Mas Deus se comunica com você em seu interior, em seu espírito, pois é aí que ele está. Deus não está em sua mente, ele está em seu espírito. Seu espírito obtém as informações diretamente do Espírito Santo. Aprenda a obedecer ao seu espírito. Algumas pessoas dizem que a consciência não é um guia seguro, mas esta informação nem sempre é verdadeira. Essa afirmação precisa ser restringida, pois a consciência é um guia seguro para o crente, se ele estiver andando em comunhão com Deus e com sua palavra. A consciência de um espírito regenerado, que é a voz de um espírito nascido de novo, torna-se a voz de Deus na vida de uma pessoa quando seu espírito é treinado em linha com a palavra de Deus. Deus está falando com você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, versículos 27. Deus usará o seu espírito para guiá-lo. Ele o usará para iluminar o seu caminho e lhes mostrar que caminho você deve seguir. Quando damos ao nosso espírito o privilégio de meditar e se alimentar da palavra de Deus, estamos treinando o nosso espírito com a palavra de Deus.
Paulo disse que sempre obedeceu à sua consciência. Atos capítulo 23 e o versículo 1. O Espírito Santo fala com alguns de nós que permanecem em certos ofícios de maneira um tanto diferente. Contudo, na vida dos crentes, a voz interior é a voz do Espírito humano falando, e não a voz do Espírito Santo. Frequentemente, ouço a voz do Espírito Santo, mas, normalmente, não é para o meu próprio benefício. Em se tratando de buscar direção a respeito das decisões pessoais, tenho que ouvir a voz do meu próprio Espírito, e não a voz do Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo fala comigo a respeito de outras pessoas. A razão pela qual estou dizendo isto é porque o ofício de profeta não me foi dado para o meu próprio benefício. O ministério de profeta foi-me dado para o benefício de outros. Para conhecer a vontade de Deus em minha própria vida, tenho que fazê-lo ouvindo a voz do meu Espírito. Vale uma ressalva para você. Não coloque uma porção de lã. Olhe para o seu espírito. Perdemos o melhor de Deus deixando de olhar para os nossos espíritos. Muitas vezes colocamos uma porção de lã e dizemos a Deus: caso seja sua vontade que eu faça isso, então me mostre fazendo aquilo. Mas, quando agimos assim, o que queremos na realidade é que Deus venha para a dimensão dos sentidos e nos guie por meio dela. Agir dessa forma é perigoso, pois o diabo opera na dimensão natural, segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Gideão colocou uma porção de lã em Juízes capítulo 6, versículos 37 ao 40. Mas isso aconteceu porque ele não era nascido de novo, pois não tinha o Espírito de Deus habitando nele. Portanto, ele não podia ser dirigido pelo seu próprio espírito, pois ele não tinha sido ainda recriado. Gideão era somente um homem natural que andava pelos seus sentidos naturais. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o rei e sobre o sacerdote. Aqueles que chamaríamos de leigos não tinham o Espírito Santo. Assim, Deus tinha que lidar com os santos do Antigo Testamento através dos seus sentidos. Este é, portanto, o motivo pelo qual Deus teve que lidar com Gideão, através dos seus sentidos, pois ele não tinha o Espírito Santo. Deus poderia fazê-lo hoje em dia, mas se ele tiver que lidar conosco através das circunstâncias e da dimensão natural, é somente devido ao fato de sermos imaturos espiritualmente. O crente deve ser guiado pelo seu próprio espírito, Provérbios 20, versículo 27. Em se tratando da nova aliança, Jesus disse que outro Consolador viria para nos conduzir e guiar a toda a verdade. João capítulo 14, versículos 16 e 17. João capítulo 16, versículos 13. Portanto, os crentes têm um guia seguro, mas Gideão não tinha o Espírito Santo. Como um crente, você conhece o Espírito Santo, pois ele habita em seu espírito. Romanos capítulo 8, versículos 14, João capítulo 14, versículos 16, 17 e o 23. Deus lida com o homem pelo Espírito Santo através do espírito humano. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós e Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade. João capítulo 16 e o versículos 13. É o diabo e não Deus que opera através da dimensão dos sentidos. Segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Então, quer um conselho? Aprenda a obedecer a seu espírito. Um empresário cristão disse que perdeu $10.000 porque buscou a direção para um negócio usando o método da porção de lã, que indicou-lhes que devia seguir adiante. Mas durante todo o tempo, a voz interior do seu espírito dizia-lhes para não entrar naquele negócio. Ele seguiu a porção de lã e perdeu $10.000. Ele disse que, por muitos anos, se perguntara onde é que havia falhado. Não conseguiu saber a resposta de sua pergunta até que aprendeu sobre a verdade de ser guiado pelo seu espírito.
e também a respeito do treinamento e desenvolvimento do espírito humano. Lembrou-se da voz do seu espírito dizendo-lhes para não fechar aquele negócio. Quando estava na igreja batista, nada ouvira a respeito das porções de lã, mas quando fui para o meio pentecostal, passei a escutar a respeito dessas porções de lã. E então, quando já estava pastoreando, empreguei o método da porção de lã para saber se devia ir pastorear outra igreja ou não. Foi a única vez em toda a minha vida que eu usei este método. Disse ao Senhor que, se fosse a vontade dele me levar a pastorear certa igreja, então tais e tais coisas deveriam acontecer. A resposta para minha porção de lã indicava que devia ir para aquela igreja, e assim o fiz. Mas não era o melhor de Deus para mim. Deus permitiu que isso acontecesse para me ensinar uma lição. Desde então, nunca perdi o melhor de Deus para a minha vida e nunca mais segui o método da porção de lã. Deus tem algo melhor do que um simples método casual da dimensão natural. Sabemos disso. Aprenda a obedecer à voz do seu espírito. Você não aprenderá do dia para a noite, mas para a medida que você treina e desenvolve seu espírito, alimentando-se da palavra de Deus e meditando nela, será levado para um lugar em Deus, aonde saberá em seu espírito o que deve fazer em todas as áreas da sua vida. Você saberá se é sim ou se é não. E será capaz de lidar com sabedoria com todos os negócios da vida. Se você seguir diligentemente todos os 4 passos apresentados nesta lição, você edificará seu espírito e o treinará e educará para dominar sobre sua mente e a sua carne. Se colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida, você perceberá que o andar por fé, que temos falado em todos os nossos estudos, se tornará parte de você. Você perceberá que a dimensão espiritual se tornará cada vez mais real e distinta para você à medida que você se apropria das bênçãos de Deus para a sua própria vida, pela fé na palavra de Deus. Deus nos chamou para vivermos pela fé, em vitória sobre as circunstâncias, a carne e o diabo. E pela opção de pensar, crer e falar de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas de nossa vida, andaremos na vitória que Deus já proveu ao nosso favor em Cristo Jesus. Então, recapitulando, os 4 passos pelos quais tornamos possível a edificação, o treinamento e o fortalecimento dos nossos espíritos são eles. Primeiro, a meditação na palavra de Deus. Segundo, a prática da palavra de Deus. Terceiro, dar para a palavra de Deus o primeiro lugar em nossas vidas. E quarto, obedecer instantaneamente à voz de nosso espírito. Depois de algum tempo, você terá condições de saber a vontade de Deus, até mesmo nos pequenos detalhes de sua vida. Pode levar tempo para treinar o espírito humano, mas vale a pena. Que Deus abençoe a todos vocês.